Boa noite a todos e todas. É uma alegria encontrá-las aqui. Estamos num lugar muito especial de Porto Alegre, chamado ONG Cirandar. É um projeto muito bonito, que atende diversos lugares com bibliotecas comunitárias, faz girar a cultura em Porto Alegre, e nos acolheu para a Feira do Livro. Eu quero saudar a todos os presentes, os que já estiveram ontem, que bom que voltaram, os que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Quero saudar especialmente a professora Maria Alzira Leite, foi minha orientadora de doutorado, nossa colega, pesquisadora, amiga, querida, e é uma felicidade saber que ela está aqui do meu ladinho. Tá? Assim como vocês estão do meu ladinho, só que virtualmente, né? Quero saudar também a professora Marcela, nossa colaboradora da Universidade Federal Fronteira Sul, colaboradora da nossa pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, lá de Erechim, e todos os nossos alunos da pós de Erechim, além de todos os presentes que são do Cefet, de Minas Gerais, aqueles que são dos outros ambientes, como visitantes, professor Renato Dering, da UniGoiás, né, professor? Mas tão perto do coração, a professora Aline Lages, enfim, é um prazer recebê-los, tá? E eu vou fazer a abertura oficial agora, para nós objetivarmos, por conta do tempo, nós temos muitas coisas boas para hoje, né? Então, hoje nós estamos na Feira do Livro de Porto Alegre, com a mesa redonda, a segunda mesa redonda do projeto que trata do letramento de percurso e o Dionélio Machado, considerando as 4 obras, né? Hoje, particularmente, nós vamos abordar a tetralogia, que são as 4 obras do Dionélio, e reflexões sobre corpos subalternizados. Esse evento está sendo promovido pelo Cefet de Minas Gerais, em especial o POSLING, está sendo promovido pela UERGS, e temos, então, convidados especiais da UFES, convidado especial da UniGoiás, convidado especial da Tuiuti, e por aí vai. Hoje, particularmente, nós não temos a presença da professora Thais, ela está em reunião do mestrado, mas ela manda abraços para vocês e sempre presente, espera que nós tenhamos um excelente evento. Adiantado da hora, eu já vou passar para os nossos queridos convidados, e eu espero que a gente consiga conversar mais no final. Se a gente não conseguir, ontem eu já prometi que hoje nós conseguiremos conversar, né? Mas vejam que cada pessoa traz um universo, e eu fico constrangida de cobrar o tempo, né? E, ao mesmo tempo, tudo importante, né? Mas eu vou passar para a Mônica, para a Marinaldo. Eu não vi aqui se nosso querido Maurício está. O Maurício está, Mônica? Não. Não? Tá. Mas eu quero... Desculpa. Eu quero passar para essas 2 pessoas especialíssimas, que fizeram parte da minha vida no primeiro semestre. Imagina, eu como professora, vocês vão ouvi-los agora, vocês vão ver se eu teria condições de me colocar em um outro tipo de patamar que não fosse aprendizente com eles, né? Porque nós estamos aqui com pessoas com muita coisa para compartilhar. Então, eu vou passar para vocês, eu não sei se vocês querem que eu apresente, eu baixei o trabalho de vocês, posso já colocar na tela, vou fechar meu microfone, então, e vou organizando aqui. Boa noite, caríssimos e caríssimas. Foi muito bom estar até aqui, né, nesse letramento de percurso, nesta noite linda e maravilhosa, com pessoas que eu estimo muito e gosto muito, né, desde que eu a vi a professora Ana Carolina, né, pela primeira vez, né, no percurso da disciplina, que ela mora aqui no meu coração, né? Professor Vicente também, professor Vicente, que é meu orientador no doutorado em estudos de linguagem, no Cefet, né? E os demais que estão aqui nesta noite. O meu boa noite a todos. Vejam bem, né, o nosso artigo versou, né, sobre o letramento de percurso, a partir, né, do estudo que a professora Ana Carolina veio nos auxiliar, né, nos apresentar no pós-ling, né?
com base na tese dela e nos estudos que nós vimos, né, sobre as obras, Louco do Cati, né, que já foi falado aqui, Nuanças, que foi uma das últimas obras, né, Passos Perdidos e a outra, nossa, e Desolação. Então, o nosso artigo versou sobre essas obras, mas para esse estudo nós tivemos o cuidado, né, de fazer um estudo comparativo entre a primeira obra e a última, né? Então, nós pegamos o Louco do Cati e Nuanças, certo? Então, para contextualizar também a minha fala, eu trago aqui, né, o letramento ao longo dos anos, porque nós sabemos que as práticas, tanto de leitura quanto de escrita, principalmente a grafocêntrica, elas precisaram ser ressignificadas ao longo dos anos. Isso é fato. Mas, para isso, especificamente as práticas que envolvem os letramentos, né, se restringia, principalmente quando a Mericato traz o livro em 1986 e cita a palavra letramento. Mas ali se restringia apenas a saber ler e escrever. E muitas vezes era confundida com o conceito de alfabetização. E com o tempo, né? Com o tempo foram surgindo outras práticas de letramento, né, que já foram citadas aqui nesta noite, principalmente o letramento digital, o letramento informacional, o letramento literário, o letramento de percurso, que é o cerne da nossa discussão, né? Pode passar, por favor. Então, nós trazemos aqui um pouco, né, da cronobiografia do Dionélio Machado, né? Nós trazemos aqui para que a gente chegue até o letramento do percurso, conforme preconiza a professora Ana Carolina, né, em sua tese, e também serviu como base teórica para nosso estudo. Então, nessa cronobiografia do Dionélio Tubino Machado, no dia 21 de 8 de 1995, que aconteceu em Quaraí, Rio Grande do Sul. Aos 7 anos, seu pai é assassinado. Aos 8 anos, ele vende bilhete para ajudar no sustento. Em 1907, ele se torna servente no semanário O Quaraí. Em 1911, ele funda o Martelo, que é um jornalzinho crítico. Ele também colaborou como jornalista da Gazeta do Alegrete, desculpe-me. Em 1922, nasce sua primeira filha, Cecília. No mesmo ano de 1922, ele funda, em parceria, Farrapo. Em 1923, ele publica autonomamente o primeiro livro. Em 1930, ele publica Um Pobre Homem, né? Um conto, né? Em 1935, ele publica Os Ratos, que é o primeiro romance dele. Em cronobiografia, ainda na cronobiografia do Dionélio, vastíssima, né? Muito vasta, muito interessante. Em 1935, ele ganha o prêmio MA com Os Ratos. Em 1935, ele é preso, né? Em 1942, ele publica O Louco do Cati, que é uma das obras que nós tomamos para estudo. Em 1944, ele publica outra obra, né? Desolação, segunda obra. Em 1945, ele ganha o prêmio Felipe de Oliveira, com Desolação. Em 1946, ele publica Passos Perdidos, que é outra obra que nós também tomamos para estudo no percurso da disciplina. Em 1947, eleito deputado estadual constituinte pelo PCB. Em 1951, muda de uma casa para um apartamento em Petrópolis. Em 1956, ele recebe placa Funcionários Hospital Psiquiátrico São Pedro. Em 1966, ele publica Deuses Econômicos, um romance. Em 1973, há uma reedição de Os Ratos. Em 1977, ele tem um infarto. Em 1979, ele recebe o prêmio especial da Crítica de São Paulo. Ainda no ano de 1979, ele toma posse na Academia Rio Grandense de Letras. Em 1980, ele publica Prodígio, um romance. Ainda em 1980, ele também publica outro romance, Endiabrados. Em 1981, ele recebe o prêmio Jabuti pela Endiabrados. Em 1981, ainda no mesmo ano, ele publica Nuanças, que é um romance que nós também tomamos para estudo.
ainda no ano de 1981, ele publica Sol Subterrâneo, um romance. Em 1982, ele ganha o prêmio Fernando Chinaglia, com a obra Nuanças. Em 1982, ele publica Fada. Ainda no mesmo ano, ele publica Ele Vem do Fundão. No ano de 1983, ele publica L'Argent do Laerte. Em 1984, ele ganha a placa de prata, né, pela Academia do Rio Grande do Sul. Em 1985, ele ganha o prêmio de honra ao mérito, né, por São Paulo. E em 1985, no 19 de junho, também, ele é honrado pelo mérito. E no mesmo ano, ele também recebe a homenagem póstuma Ordem de Arte de Letras. Ok? E aqui, por conseguinte, né, eu trago aqui o letramento de percurso, conforme preconiza a professora Ana Carolina Martins em sua tese, né? Porque o conceito de letramento, conforme Anja Kleiman, né, a Mericato, Magda Soares, elas trazem esse letramento, esses conceitos de letramento, mas com restrição para aquela época, né? Só que, com o passar dos anos, conforme eu já falei, essa condição de apenas saber ler e escrever não dá conta, né, dos letramentos que vão surgindo, né? Tanto na sabercultura quanto no saber espaço, né? Tanto no impresso também. Então, para tanto, esse conceito de letramento de percurso que a professora Ana Carolina trouxe se faz jus, né, para que essas práticas de leitura e de escrita, né, principalmente quando eu falo na escrita grafocêntrica, ganhem outro rumo, ganhem uma outra roupagem, né? Então, de acordo com a professora Ana Carolina, né, eu coloco de acordo com Silva, 2021, o conceito de letramento de percurso, LP, seria um movimento em um determinado espaço, e não no sentido de algo que vai sempre para frente ou que realiza, ou seja, que percorre um caminho. Dessa forma, a autora entende o conceito de letramento de percurso como um modelo ideológico de letramento, né? Ainda de acordo com Silva, ela opta por usar a expressão letramento de percurso, tendo em vista que ele não põe no centro da ação apenas um sujeito que doutrina, escrevendo de forma persuasiva, ou um sujeito que se sente indiferente e escreve de maneira impessoal, um sujeito que ensina e que escreve sempre em formato de verdade, ou um sujeito que educa, escrevendo de forma emancipadora, deixando ao leitor a tarefa de fechar o pensamento. O percurso põe no centro a si mesmo, e todos esses sujeitos, o que doutrina, o indiferente, o que ensina, o que educa, e o leitor na mesma caminhada. Isso é uma citação de Ana Carolina Martins Silva, que está aí presente, né? Que nos presenteou com esse letramento de percurso. E agora, eu passo a palavra para a minha amiga doutoranda, a Mônica Ferreira Baeta, que vai trazer excertos das duas obras, certo? Tanto o Louco do Cati quanto de Nuanças. E, a partir daí, ela vai fazer uma classificação da modalização conforme preconiza a professora Ana Carolina em sua tese, certo? Então, muito obrigado. E estou Obrigada, meu companheiro, pela apresentação inicial aí no nosso trabalho. Essa apresentação de hoje, ela advém do artigo que nós escrevemos para o fechamento da disciplina Letramento de Percurso, que é também uma forma de mostrar o nosso próprio letramento de percurso ao longo da disciplina. Na nossa apresentação, OLC vai representar o Louco do Cati e N vai representar Nuanças, respectivamente, a primeira obra da tetralogia do Dionélio Machado e a quarta obra, que é publicada em 1981. A professora Ana Carolina, na tese dela, ela trouxe modalizações para poder apresentar para nós o letramento de percurso, que foi um termo cunhado por ela. Ela criou esse termo para dar conta de algo que ela estava pesquisando. E ao se deparar com esse termo e trazê-lo para nós, ela vai discutir
ela vai apresentar para a pesquisa que ela levava a cabo, que é especificamente estudar as narrações ou as narrativas do PIBIT na escola dela. Ela traz, então, 4 modalizações. E a primeira modalização que nós vamos apresentar é a modalização dialógica. A modalização dialógica, de acordo com a professora Ana Carolina, na tese dela, é aquela que especifica ou que revela interlocuções, vozes. Então, nas obras, primeira e quarta obra do Dionélio Machado, na tetralogia dele, que nós estudamos na disciplina Letramento de Percurso, nós trouxemos essas exemplificações, que inclusive hoje já foram apresentadas, teve um spoiler, porque foi o trabalho do meu grupo, o Louco do Cati. Então, aí nós temos o exemplo, nós ficamos bem assim, à vontade ao percebermos do que se tratava a modalização dialógica. E aí estão sublinhadas as palavras que realmente destacam mais aquilo que é vozes, aquilo que é uma revelação de interlocução. Então, aí nós temos num diálogo, escute, Lopo parecia ter achado a solução. Exato, admitiu o outro, que ele não quer viajar por mar, vai à força, observou Norberto. Então, nós destacamos aí aspectos dessas vozes, dessa interlocução bem marcada, bem situada, como uma representação, como um exemplo clássico daquilo que a professora Ana Carolina, na tese, chama de modalização dialógica. Pode passar, por favor? No próximo, nós destacamos a mesma modalização na obra Nuanças. Aí nós temos, então não vou ler o trecho todo porque é grande, mas nós marcamos, aí está sublinhado, reitera-lhe, sente-se despedida, acusação, contradições dialéticas, são elementos que estão presentes nesse trecho de diálogo, de interlocução, que representa as vozes, que representa aquilo que a professora Ana Carolina definiu como modalização dialógica. Pode passar, por favor? Em termos de modalização ainda, a segunda que ela traz é a identitária, que corresponde a um pertencimento. O exemplo que nós trouxemos de O Louco do Cati, no nosso artigo final da disciplina, já foi dito hoje também, né, no nosso spoiler, mas a despesa do maluco se atendeu mediante um rateio. Concorreram para a toalete caseira dos novatos. Então, há aí um pertencimento, uma identidade, um identificar-se com o outro. Pode passar, por favor? Em Nuanças, nós trouxemos homens que compartilham das mesmas ideias, nem querer passar por mero estafeta. Então, aí nós temos uma identidade, um pertencimento, e no segundo exemplo, nós temos um não pertencimento também como modalização identitária, porque o ser e o não ser estão dentro da modalização. Pode passar, por favor? A terceira forma de modalização eleita pela professora Ana Carolina para trazer o letramento de percurso é a modalização intervencionista, que são as interferências nos valores, opiniões, mudanças nas regras, que nós vimos muito bem hoje também nos exemplos que foram trazidos nos vídeos que foram apresentados no nosso trabalho de hoje. E aí nós destacamos poder estender umas mãos vingativas de gigante para sentir nos próprios dedos frisados de luz o esfarelar do pó do cati que se esboroava. Então, aí tem uma necessidade de intervir, de interferência naquilo que está instituído, de mudança nas regras, de mudança nos valores. Pode passar, por favor? E dentro de Nuanças, a modalização intervencionista, nós marcamos o trecho todo, né? A vida do trabalhador é primária, como mal comparando a vida dos bichos. Sabe-se das coisas sem aprender, basta sofrer. Parece até que se tem de ultrapassar a mentalidade ordinária e atingir o nível do pensamento apaixonada para se decifrar a verdade. E isso se acha ao alcance de qualquer pessoa.
aí tem não só o aspecto de opinião, mas também a necessidade de mudança das regras instituídas. Aí é um pensamento da Carmozina. Pode passar, por favor? E agora, com a modalização visceral, que é a quarta modalização trazida pela professora Ana Carolina para o estudo do letramento de percurso, nós temos que aquele atravessamento via cultura, que foi muito bem explicado também nos vídeos que já foram apresentados hoje. Altivo e frio, o que te apertava, arrastava, triturava. E aí, outra palavra que nós marcamos, o nauseante. Então, esse atravessamento, esse passar pelo sujeito expressando a cultura. E é uma cultura língua, uma língua cultura, trazendo todo esse aspecto da modalização visceral que é apontado pela professora Ana Carolina. Pode passar o próximo, por favor, para a gente finalizando. Modalização visceral em nuances. O policial era um rapaz esquálido, cara cor de cinza, traços repuxados, todos os estigmas de uma raiva visceral. Palavrões que despejava em torrente, buscava excitar-se, palavras sujas que lhe saíam da boca. Então, todo um aspecto de atravessamento via cultura, que estão expressando, então, a modalização visceral. Então, para fechar a nossa apresentação, as nossas referências estão aí, lembrando que a professora Ana Carolina nos propôs, como fechamento da nossa disciplina, letramento de percurso, que nós pudéssemos escrever um artigo mostrando com isso o nosso próprio letramento de percurso. E o interessante foi que nós pudemos verificar que a descoberta, né, e esse termo que ela trouxe para nós, ele, na verdade, ele abrange muito mais que as narrativas de vida do PIBID que foram analisadas pela professora. O letramento de percurso, ele está sendo mostrado nesta noite, aqui nessa mesa nossa, que ele pode ser aplicado na literatura de uma forma muito apropriada, de uma forma com pertinência, que ele pode ser aplicado nas artes, como a Aline mostrou para nós, a Aline Aparecida. Então, nós acreditamos, ao término, né, o fechamento hoje, que eu posso até extrapolar dizendo um fechamento com chave de ouro, eu posso dizer que o letramento de percurso, para nós, é algo que realmente não tem fechamento, é algo que não tem um direcionamento único, é algo que vai nos possibilitar sempre novas leituras, vai nos possibilitar sempre extrapolação daquilo que nós consideramos como ensino, aquilo que nós consideramos como aprendizagem, aquilo que nós consideramos como leitura, aquilo que nós consideramos como possibilidade de escrita. E aqui eu deixo o meu agradecimento à professora Ana Carolina, e em primeira mão já deixo avisado também que eu estou me apropriando dos seus ensinamentos na minha tese, já estou trabalhando com letramento de percurso nos memoriais acadêmicos, que são parte do meu corpus, e eu pretendo fazer quadros maravilhosos, baseada nas modalidades que foram trazidas pela professora em seu trabalho de tese, que nos abrilhantou em uma live pelo Infortec Lança em 2021. Quando eu tiver a oportunidade de conhecê-la, conhecer sua orientadora, que está aqui conosco, a professora Maria Alzira, que é uma gracinha também, e ficar mais uma vez agradecida pela oportunidade de aprender um pouco mais com essa equipe que está aí fazendo esse link conosco e nos ampliando os nossos vários letramentos de percurso. Muito obrigada a todos pela presença, obrigada ao companheiro Marinaldo, sempre segurando na mão e ninguém solta a mão de ninguém, não é isso, Marinaldo? Obrigada, gente, muito obrigada. Agora, só a palavra de um rei, né? São tantas emoções, são tantas emoções. Eu quero agradecer ao trabalho do Marinaldo, do Maurício e da Mônica. Ao ler os trabalhos, eu fiquei muito tocada por todos, porque todos, em sua medida, tentaram me ajudar a pensar e ajudar o professor Vicente também a pensar o letramento do percurso. Mas, sim, é sempre emocionante ver
o Marinaldo e a Mônica, vocês imaginem um mês com eles, né? Um semestre inteiro com eles. O conhecimento, a confiança e a forma como eles trabalham e conseguem construir um material de pesquisa com os recursos que lhes são dados. Eu agradeço muito, mas não posso deixar de mencionar a importância da Maria Alzira nisso, né? A importância do professor Vicente nesse processo. O professor Vicente foi nosso apoiador, tanto na banca de qualificação, quanto na banca do doutorado, e a Maria Alzira digamos assim, insubstituível para mim. É complicado falar, porque eu estou aqui do lado dela, né? Ó, Maria Alzira, abana aí para o pessoal. Estou aqui também na câmera. É complicado para mim falar como se ela não estivesse aqui, né? Porque ela está aqui do meu lado, almoçamos juntas hoje. Mas a Maria Alzira dá essa impressão, né? De uma fragilidade, assim, ela é muito mimosa, é muito delicada, mas nós estamos diante de uma gigante, né? Gigante de punho de ferro, inclusive. Porque muito ela me disse, não, Ana Carolina, não é para fazer assim, entendeu? E eu me apavorava e obedecia. Aí eu levava páginas e páginas e ela dizia, Ana, Ana, essa parte aqui talvez seja melhor cortar, e rec na minha página de trabalho, né? E, então, para mim, hoje é a realização, né, de tanto trabalho que se tem, né? Todos vocês estão passando por esse processo, sabe? Estar aqui com a Maria Alzira junto, que foi, assim, uma das pessoas mais importantes dessa trajetória do meu doutorado, e, além de tudo, ainda me apresentou o professor Vicente, que me colocou nessa rota em direção ao pós-doc e em direção a vocês. Então, somar tudo isso ainda, o Dionélio, meu Deus do céu, eu estou numa emoção bárbara aqui. Eu peço para a Maria Alzira, nós já passamos 1 minuto do horário da ONG, o pessoal está aqui esperando para fechar, mas eu peço para a Maria Alzira algumas palavras que não podem exceder a 2 minutos. Amanhã a Maria Alzira vai falar à tarde, então nós vamos ter tempo para ouvi-la. E quanto aos demais, eu agradeço muito, muito, muito a todos. Noite emocionante, noite de final de campeonato, professor Marinaldo. Emoção maior, eu acho que só quando aquelas 2 linhas da Globo News viraram lá e subiu a vermelha para cima. Só. Por favor, Maria Alzira. Olá, boa noite a todas e a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Agora sim. É um prazer estar aqui presencialmente ao lado da Ana, depois de tanto tempo sem vê-la assim, tão de pertinho, e estar também aqui em Porto Alegre. E quando eu vejo os resultados dessas pesquisas, vem um filme na minha cabeça de tantos momentos que nós passamos com a tese, vivemos momentos muito difíceis. Então, quando Ana Carolina pensou nesse conceito do letramento de percurso, eu ouso dizer que não foi somente para dar conta de uma pesquisa, mas daqueles dados, mas também de tudo que a gente vivenciava na época, experienciava, e toda a história dela. Então, por isso que muitas vezes eu falava, calma, vai devagar aqui no texto, né? Senão fica com um tom muito de desabafo, muito de memorial. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendia que todos os letramentos dela que estavam ali fazia parte daquela história, daquela ação de colocar no papel, da formação leitora dela, de todas as experiências. Então, eu fico muito feliz de ver tantos acadêmicos e acadêmicas aqui nesse momento, socializando também os seus letramentos e fazendo parte dessa rede de formação leitora. Muito obrigada e até amanhã. Acho que o Arthur fecha o microfone aí.
Eu estava perguntando para o professor Gilmar se ele falava conosco agora, mas como ele vai estar amanhã e nós precisamos entregar o local, eu vou querer que vocês ouçam também um pouco o professor Gilmar Azevedo, que é nosso querido colega do curso de Letras, e é pai, mãe, filho e Espírito Santo da literatura no nosso curso de Letras, tá? E conheceu o Dionélio Machado, inclusive. Olha a Aline ali, gente! Um pouquinho, para eles possam ver. Eles estão sentadinhos ali. Olha ali. Hoje a Lu, vocês ouviram a Lu ontem, né? Aqui, ali está o professor. Bem, foi um prazer encontrar vocês todos. Quero agradecer a presença da professora Marcela e da turma da leitura, Teoria e Prática da Formação do Leitor. Muito obrigada por terem vindo. Não posso deixar de mencionar a presença do nosso querido Jean Frandaloso, que hoje vai escapar só porque chegou meio tarde, mas o Jean é outro que, abrindo a boca, vocês vão ver uma iluminação assim, piscando em neon, né, de tudo que ele sabe. E eu quero agradecer a presença de todos e quero combinar com vocês de nós nos encontrarmos amanhã às 15 horas, tá? Amanhã o querido Fernando Rosa da Rosa, que está lindo, maravilhoso, de fone, vai falar sobre o nosso projeto, do qual ele é bolsista, na análise das falas das patronas da Feira do Livro, sob o ângulo do letramento e percurso, e eu tenho que fechar isso aqui, gente, então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, vou fechar a gravação aqui, tá? Um minuto. Boa noite a todos.